Bom, pessoal, boa tarde. É com muita alegria que nós damos início à primeira edição desse nosso evento Diálogo sobre Currículos. Essa é uma iniciativa, né, aqui do Departamento Nacional do Projeto de Itinerários Nacionais, e a nossa pretensão é poder abrir fóruns, né, abrir espaços como esse, para que a gente possa conversar sobre esses outros projetos que têm uma relação direta com os nossos desenhos curriculares, com os nossos perfis, e que a gente precisa entender melhor como é que se dá essa relação, quais são as interações que existem entre eles. Então, esse ano a gente inaugura esse espaço aqui para que a gente possa ter essas conversas. Da mesma forma, como vocês já conhecem, né, as nossas outras ações de interação, nós estamos transmitindo ao vivo agora pelo canal do YouTube, e lá vocês têm um chat onde vocês podem mandar perguntas. Então, assim, participem, perguntem. Quanto mais vocês desafiarem o palestrante que estiver aqui para conversar conosco, mais rica, mais fluida vai ficar essa nossa conversa. É porque a gente esquematiza, mas a gente pensa em algumas questões, né, para abordar, para tratar aqui com vocês, mas, de repente, a gente não consegue alcançar aquela dúvida, né? Aquele tema que está ali no dia a dia e que é importante perguntar, porque, às vezes, não é só de UNER, né? Isso faz parte da realidade de outras escolas, de outros departamentos regionais. Então, ajuda a gente a enriquecer esse momento, tá? Então, a gente começa agradecendo aí a participação de todos vocês, a adesão a esse projeto, né? Aos interlocutores do itinerário, aos grupos de especialistas, que assim, a gente faz tudo isso com muito carinho, pensando em vocês, e a gente agradece essa resposta, né, que é essa divulgação, que é essa participação de todos. E, mais especialmente, eu queria agradecer aqui aos meus colegas do DM, né, a Adriana, por ter topado aí de cara, nem titubeou, quando eu disse, Adriana, tem um convite, ela disse, já aceitei. Então, assim, super parceira, que vai estar aqui dando esse show para a gente hoje, nesse banho aqui de conhecimento sobre adequação, um assunto que tem muita relevância, muito impacto no nosso dia a dia, nos nossos currículos, no nosso atendimento. E agradecer ao Hugo, também aqui parceiro de tecnologia, que ajudou a gente a encaminhar aqui algumas questões em relação à ferramenta, tá? Então, vou passar a palavra aqui para a Adriana, para ela poder começar essa fala aqui conosco, e eu vou ficar aqui monitorando o nosso canal, tá? Então, por favor, peça aos interlocutores aí a colaboração, mobilizem, por favor, suas redes aí internas, né, para que as pessoas se conectem, para que as pessoas assistam, para que possam postar a pergunta. Não guardem as dúvidas, tá? Coloquem aqui para a gente poder, ao longo aqui da nossa conversa, a gente possa ir esclarecendo. E lembrando que esse vídeo está sendo gravado e nós vamos depois disponibilizar aí nos nossos canais, tá? Para os departamentos regionais, para quem, porventura, não puder estar aqui ao vivo, possa assistir depois. Então, gente, eu espero aí desejo uma boa tarde, bom trabalho. Adriana, obrigada, é com você. Pessoal, boa tarde. Sempre uma alegria estar com vocês, uma alegria estar com esse grupo do Itinerário Nacional, com o grupo com o grupo do PSAI e com o grupo de docentes e equipe pedagógica do SENAI no Brasil todo. Né? Por que é importante esse diálogo sobre currículo e olhando para as questões de adequação? Porque a educação especial, na educação profissional, ela é uma diretriz do Departamento Nacional. Então, já tem muitos anos que a gente tomou essa decisão e que a gente vem implementando ano a ano ações para fazer com que cada vez mais a educação especial faça parte dos nossos currículos e das nossas práticas. Né? Por que isso? Porque aqui no Departamento Nacional a gente tem discutido muito isso e a gente entende que o Programa Senai de Ações Inclusivas, que as ações de inclusão e diversidade, elas são transversais a todos os projetos do Departamento Nacional, seja SAEP, seja itinerário, seja capacitação, seja qual for o projeto, nós temos uma relação direta.
Por que isso? Porque o Senai entende que o Senai é uma escola para todos. E quando a gente diz para todos, a gente não está dizendo para todos, exceto pessoa com deficiência, exceto esse grupo ou aquele. Quando a gente diz que é uma escola para todos, é uma escola para todas as pessoas, independente das suas características e peculiaridades. Então, eu vim aqui hoje fazer essa conversa com vocês, como gestor do Programa Nacional de Educação Inclusiva, com parceiro da Angélica Hugo, nas questões de avaliação e na prospecção de currículo, e nessa preocupação que a gente tem em cumprir o ciclo virtuoso de olhar, então, o acesso à permanência e o sucesso para todos os alunos. Né? Então, isso trata-se de uma diretriz do Departamento Nacional. E é importante que vocês comecem a discutir isso nos seus departamentos regionais e com as suas unidades operacionais. A gente precisa pensar uma coisa junto, né? A formação profissional, ela tem um sentido na educação profissional, em especial no Senai. É entregar para o mercado de trabalho uma pessoa qualificada naquela área ou naquele curso. Então, essa é a preocupação que a gente tem. E, por isso, discutir a adequação, porque nem todo mundo aprende junto, nem todo mundo aprende na mesma hora e nem todo mundo aprende da mesma forma. Né? Aqui eu... Bem, é importante que a gente entenda o que é deficiência dentro dos marcos legais. O que eu vou falar aqui para vocês vai estar sempre fundamentado dentro do marco legal. Sou pesquisadora na área da neuroaprendizagem e a gente respeita muito nas pesquisas as questões dos referenciais. E o Programa Senai de Ações Inclusivas ele foi estruturado reconhecendo e tomando como objeto orientador os marcos legais, né? Então, a gente entende que pessoa com deficiência são aquelas pessoas que têm impedimento de longo prazo. E aí pode ser de natureza física, mental, intelectual, sensorial, e que, em função de alguma barreira, pode ser uma barreira de currículo, pode ser de avaliação, pode ser de certificação, pode ser de qualquer tipo de barreira, pode obstruir a participação, ou seja, o acesso, permanência e o sucesso dessa pessoa naquela condição. Então, essa obstrução pode acontecer, então, no currículo, pode ser um impedimento de atitude na sociedade como um todo. E aí a gente entende que toda e qualquer pessoa, independente das suas características, precisa ter acesso em igualdade de condições com as demais pessoas. Quando eu digo igualdade de condições, não necessariamente são as mesmas condições. E por isso que o tempo todo a gente vai falar de currículo adequado. Por exemplo, eu, para ler um parecer ou para escrever um parecer, eu preciso do meu óculos como objeto orientador e de acesso para mim. Se eu dou o mesmo parecer para a Joana, para uma pessoa cega, ela vai precisar de um leitor de tela. Se der para uma pessoa surda, ela vai precisar de um tradutor intérprete de Libras. Então, igualdade de condições é entender o que aquela pessoa precisa para fazer as mesmas coisas. Então, aí já entra um conceito básico do currículo. Na adequação curricular, o currículo não muda. É o mesmo currículo para todos os alunos. O que a gente cria nesse currículo são níveis de acessibilidade, atitudinal, metodológico, programático, instrumental, arquitetônico, para criar a plena e efetiva participação em igualdade de condições
numa qualificação profissional, numa formação profissional. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, não pode perder de vista. Tá? Lembrar que a gente já tem aí, aqui está 198, mas está desatualizado. Nós temos mais de 208 mil matrículas nos últimos 10 anos, e a gente não pode esquecer que a população brasileira, um quarto dela é de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, as matrículas que nós temos aqui no Senai são 34%, mais ou menos, das matrículas é deficiência física, 11% deficiência intelectual, que é uma deficiência bastante desafiadora, principalmente no acesso ao currículo, avaliação e certificação. Múltipla, nós temos 1%, que é aquela pessoa que tem mais do que uma deficiência, a psicossocial 1%, visual 18%, auditiva 30%, e condutas típicas ou transtorno do espectro autista 5%. Tá? O que a gente vai falar aqui está fundamentado em bases legais. Então, começa pela Constituição, que garante o direito de ir verificar, o decreto 186 da OIT, que ele se torna também um orientador para o decreto 6.949, que é a Convenção. Nós também teremos aí a 93, 94, 96, que é a LDB, a 13.146, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, o decreto 7.611, a resolução 2 do Conselho Nacional de Educação, a número 6, o parecer 2, a portaria interministerial 05, que fala em certificação por reconhecimento dos saberes, e o 17. Então, esse é o arcabouço legal que a gente segue para entender e para fazer o que a gente faz, que o objeto hoje aqui a ser discutido é a adequação de currículo, né? Então, a gente não tirou a adequação de currículo, da avaliação de certificação da nossa cabeça, foi uma invenção nossa, de jeito nenhum. Nós apenas interpretamos a base legal e fizemos uma transposição para o contexto da educação profissional, o que, efetivamente, na educação profissional, em todos os níveis e modalidades, a gente precisa garantir para que a pessoa tenha acesso, permanência e sucesso. Tá? Então, entendendo que no Senai, nós garantimos, dentro do projeto de adequação, o acesso, a permanência e o êxito. O êxito quer dizer para vocês que não é necessariamente a aprovação sem condições. Não, é o desenvolvimento de capacidades para chegar à competência de uma forma assertiva, eficiente, para que nós conseguimos fazer exatamente, entregar para o aluno que ele veio buscar, uma formação profissional, em todos os níveis e modalidades, né? A gente precisa entender, então, que o acesso desse aluno, ele se dá por meio de processo seletivo, matrícula, e tudo isso tem que estar registrado lá no sistema de gestão de serviços educacionais do Senai, né? Bom, e aí a gente precisa entender que toda essa adequação, ela atende pressupostos legais, como eu já falei. Então, a garantia do sistema educacional inclusivo, em todos os níveis, sem discriminação, com base em igualdade de oportunidades. Então, toda e qualquer barreira que a gente cria, por exemplo, um currículo que não é adequado, que não é acessível, pode se constituir em uma barreira, e aí não garante igualdade de oportunidades e, portanto, pode ser qualificada como discriminação. E não exclusão do sistema educacional sobre a alegação da deficiência. E é um problema muito sério, que às vezes a gente entende que a gente quer o aluno ou só com deficiência física, ou só com deficiência auditiva, ou a gente faz a escolha da deficiência. Senai não escolhe deficiência. Todos os alunos que chegarem na portaria das nossas escolas, eles têm direito a esse acesso nos cursos, e por isso que a gente monta o grupo de apoio legal, local, para fazer exatamente, que é uma junção da equipe técnica e equipe pedagógica para garantir essa inclusão. Bom, na matrícula, vamos começar por aí. O que esse aluno apresenta? Esse aluno apresenta uma autodeclaração, que pode ser escrita de próprio punho, na própria portaria, no próprio ato da matrícula, e que essa autodeclaração, dizendo que ele tem uma deficiência intelectual, psicossocial, auditiva, física, ou uma doença mental, tem que ir lá para o registro do sistema de gestão escolar, quando o departamento regional tem esse sistema implantado, e a maioria tem, né? Uma das questões no ato da matrícula é que a gente não pode considerar imprescindível a apresentação do laudo médico.
E onde é que está escrito isso? Na nota técnica 04 de 2004. Então, o que é o laudo médico? A gente precisa entender que o laudo médico trabalha com CID. Nós, na educação, trabalhamos com CIF, quer dizer, o Código Internacional de Doenças, ele é um ato médico. Nós trabalhamos com CIF, que é Código Internacional de Funcionalidades. Então, por esse motivo, a empresa pode exigir laudo médico, porque ela tem médico do trabalho. O Senai não pode exigir laudo médico. O que ele faz? Uma autodeclaração e depois ele pode pedir, então, como documento complementar, o laudo médico para que a gente possa, então, montar os planos de adequação, os planos de educacional individualizado e por aí vai, né? Então, ali na nota técnica está muito claro, não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico, diagnóstico clínico, por parte do aluno com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento ou altas habilidades. Esse público-alvo da educação especial já tem documento aí, a 1346 já atualiza esse público da educação especial e a própria Política Nacional de Educação Especial também atualiza esse público. Então, tomando que essa nota técnica ela foi atualizada no seu público-alvo, mas continua o mesmo atendimento, né? Então, por isso, ele não se trata, o laudo, um documento obrigatório, mas ele é complementar. Então, a gente não pode esquecer disso. E outra coisa, pessoal, o laudo médico não pode ficar passeando pela escola na mão de todo mundo. Uma segunda questão que a gente precisa prever na adequação de currículo é o que diz o decreto 3298. Nós temos lá, né, Rogério, nos nossos currículos, os requisitos que a pessoa tem que atender para poder ser matriculada. O que a gente precisa entender é que pessoa com deficiência ela tem uma legislação própria. Então, a legislação dela não é a mesma que um aluno sem deficiência. E por isso que a gente tem que considerar que os currículos eles são formatados para aprendizagens médias aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, e que exatamente essa adequação ela se dá em função dessa legislação que é específica para a pessoa com transtornos, síndromes ou deficiência, e que, por isso, a gente tem que considerar algumas coisas. Então, quando eu olho lá no curso que tem um pré-requisito de acesso de escolaridade, eu preciso entender que com a pessoa com deficiência é um pouco diferente nisso. Por exemplo, a pessoa com deficiência não tem idade máxima para sair de um curso, por exemplo, do programa de aprendizagem industrial. Tem mínimo, não tem máximo. E outra questão que a gente precisa entender, né? Que os cursos de nível básico que são oferecidos pelo Senai ou por qualquer instituição de educação profissional, a matrícula tem que ser condicionada à capacidade de aproveitamento e não ao nível de escolaridade. Eu estou falando do decreto 3298 de 99. Então, vejam só, se eu tenho um currículo que está ali, está pregando sexta série, e eu estou dizendo que tem um decreto, e é um curso de nível básico, eu estou dizendo que tem um decreto que diz que eu tenho que condicionar a matrícula, a capacidade de aproveitamento e não o nível de escolaridade, o que eu estou dizendo com isso? Que eu tenho que criar uma condição de adequação desse currículo para que esse aluno, se ele for, por exemplo, ele não for alfabetizado ou ele não estiver naquele nível requerido de escolaridade para o currículo, ele possa cursar, ele possa ter acesso, ele possa ter permanência, ele possa ter êxito. Então, isso é de fundamental importância que vocês conversem com as secretárias escolares, que vocês conversem com os coordenadores de curso, que vocês conversem com os coordenadores pedagógicos, que os coordenadores pedagógicos conversem com os docentes, exatamente porque a partir desse momento da não exigência do laudo médico e dessa condição de matrícula em cursos de nível básico, que condiciona a capacidade de aproveitamento e não o nível de escolaridade, por aí só já gera uma necessidade de reunir equipe técnica, equipe pedagógica, e em muitas situações a gente, inclusive, solicita a presença de uma entidade governamental, não governamental, que seja especialista naquela natureza de deficiência para nos ajudar exatamente nessa adequação, né? É bem importante que a gente considere isso. Até aí, tudo bem? Bom, vejam só, também está lá no artigo 29 que as escolas de educação profissional oferecerão, se necessário,
serviço de apoio especializado para atender as peculiaridades da pessoa com deficiência. Aí está portador em função da data, né? Do ano de publicação. O CONAD depois atualizou a nomenclatura e tirou o portador, porque ninguém porta uma deficiência. Quando eu porto meu óculos. Então, quando eu não quero usar meu óculos, eu ponho ele de lado. E deficiência não é uma questão de portar. Deficiência é uma questão de você ter ou não, de forma adquirida ou de forma inata, né? Então, para que a gente atenda essas necessidades das pessoas a partir de um apoio especializado, nós precisamos, inevitavelmente, adaptação dos recursos instrucionais e aí é material pedagógico, são livros, equipamentos, instrumentos e currículo. Nós precisamos também, dentro de um ciclo virtuoso, e o Senai faz isso, pensar na capacitação dos nossos professores. E aí nós temos à disposição vários cursos oferecidos pela Unindústria, em parceria com o PSAI e com o Senai, Departamento Nacional, exatamente para que os professores, que em boa parte não são formados, não têm formação pedagógica, possam ir conhecendo inclusão, diversidade, pessoa com deficiência, o que é um transtorno, o que é uma síndrome, né? Então, a capacitação faz parte desse nosso ciclo virtuoso. E aí, propriamente dito, são as adequações de recursos, né? Que, por exemplo, nós precisamos eliminar toda e qualquer barreira. E aí é uma pergunta que eu faço para você. Se eu tenho um aluno com nanismo que vai lá e faz a matrícula, e eu tenho lá no meu laboratório uma fresa ou um torno numa altura mais ou menos de 1 metro, 90 centímetros. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer, nessa eliminação de barreiras, o aluno sobe ou o equipamento desce? A gente sempre tende a pensar que o aluno sobe, e segundo a NBR 9050, é o equipamento que desce e se adequa à necessidade desse aluno. Então, quando eu falo de adaptação razoável, eu estou falando essencialmente disso. Perceberam que quando eu falo de adaptação de currículo, eu estou falando de desenho curricular, eu estou falando de avaliação, eu estou falando de certificação, eu estou falando de instrumentos, eu estou falando de equipamento. Então, eu falo de tudo que há necessidade, que for a necessidade de acesso para esse aluno. Isso a gente não pode esquecer, né? Olha só, lá na Constituição Federal, lá no artigo 205, ele diz que a educação ela é um direito de todos. Então, quando o Senai toma a decisão de fazer uma escola para todos, sem vírgula, exceto esse ou aquele, nós estamos cumprindo uma premissa constitucional, está lá na Constituição de 88. Então, eu posso escolher algumas coisas dentro do ambiente escolar, mas definitivamente nós na escola, nós no Senai, e em qualquer instituição de educação, em qualquer nível, em qualquer modalidade, nós não podemos dizer que aquele aluno entra e esse aqui não entra. Que eu posso ser matriculada, a Rangélia não. Não, o acesso ele é universal, está ali, ó, está na Constituição, né? E nós seguimos também as recomendações internacionais sobre indicadores de transição, né? Juvenil, agendas de desenvolvimento para inclusão. E aí a gente não pode esquecer que o Brasil é um país signatário da Convenção, do Decreto 6.949, né? Que diz que todos os preceitos de acesso à pessoa com qualquer tipo de necessidades específicas, nós garantiremos no meio escolar. Preciso falar aqui. É porque aquela câmera que pega o som, vai estar baixo. Muito bem. Em 2015, foi então promulgada a LBI, né? A Lei 13.146 de 2015. A LBI veio para regulamentar algumas coisas que ainda eram no limbo, que tinham alguma dificuldade de compreender se isso tinha que ser cumprido ou não na educação especial, em todos os níveis e modalidades. E aí eu trouxe só um excerto dessa lei para vocês entenderem, nesse momento, que o acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica, ela deverá ser em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. Né? Então, se eu tenho nanismo, eu tenho que dar acesso a esses equipamentos e instrumentos. Se eu tenho deficiência intelectual, eu tenho que fazer uma transposição didática e garantir essa linguagem do vocabulário da educação profissional, dos conteúdos da educação profissional, dos conhecimentos e do desenvolvimento das capacidades em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas.
O parecer 14 de 2009, observem as datas da legislação para vocês verem como essa questão da adequação ela não é uma coisa nova, ela é antiga. Só que a maioria das instituições de educação não faziam e até hoje tem algumas que não fazem, né? E ele diz que o aluno ele tem direito a uma certificação específica. Se ele está no ensino médio integrado em educação profissional, ele tem direito a uma terminalidade específica. Se ele está na educação profissional, ele tem direito a uma certificação específica. Então, desde 2009, a partir daquele parecer 14, a gente já tem essa prerrogativa que precisa ser observada. E aí, como é que a gente faz isso? A gente precisa definitivamente pegar o currículo e perceber quais são os níveis de acessibilidade que a gente tem que garantir e prever exatamente para que o aluno consiga ter esse acesso, essa permanência que tantas vezes eu já repeti. Tá? Então, o acesso se dá pelo laudo, pela matrícula. Não obrigatoriedade do laudo, registro de matrícula, declaração da necessidade específica e da natureza da deficiência. Para a permanência, né? O que a gente precisa pensar sempre na permanência? Aquilo que estava lá no início, quando eu comecei a falar. Nós precisamos, de alguma forma, ajudar os nossos colegas docentes lá nas unidades operacionais, nas escolas, a entender as características e a natureza das deficiências, principalmente as principais, né? Então, por isso que a gente oferece curso de Braille, curso de Libras, atendimento educacional especializado, deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, informática para atuar com alunos cegos, inclusão da pessoa com deficiência, tecnologias assistivas, altas habilidades, autodescrição, dentre outros, né? A gente tem outros cursos também. E aí a gente precisa sempre pensar, né? O que é um atendimento educacional especializado em uma sala de recursos conforme está na legislação? A gente precisa compreender que atendimento educacional especializado é considerar a característica do aluno e entender que em algumas situações eu preciso garantir algumas coisas diferentes que os outros alunos têm para que ele consiga aprender a mesma coisa que o aluno sem deficiência aprende. E o que é uma sala de recurso na educação básica? Na educação básica, ela é aquele espaço que a gente leva a pessoa, tem tecnologia assistiva lá, e a gente faz ajuda essa pessoa a aprender o que ela não está conseguindo sozinha. O que é uma sala de recurso na educação profissional? São os nossos laboratórios. São 37 áreas tecnológicas, 37. Né, gente? São 37 áreas tecnológicas. Então, são os laboratórios das 37 áreas tecnológicas. Eu não tenho como tirar um torno, uma fresa, um aparelho de solda e levar para dentro de uma sala de recurso. Então, a gente precisa entender que a sala de recurso na educação profissional para o atendimento educacional especializado é o próprio laboratório. Os recursos de acessibilidade, a gente precisa sempre entender que nós temos alguns instrumentos aí. Por exemplo, o plano de adequação, que depois a gente vai conversar um pouquinho, e o plano de desenvolvimento individual, o plano educacional especializado. Nós temos que pensar que em algumas situações nós precisamos de um auxiliar que ajude o professor da sala de aula a criar o acesso para aquele aluno. Por exemplo, um auxiliar de inclusão, no caso de um aluno surdo, é intérprete de Libras. Ele é a pessoa aí que auxilia. Recursos tecnológicos, a gente precisa entender o que um aluno precisa, por exemplo, aprender aquele curso daquela área tecnológica. Eu sempre gosto de citar a experiência lá de Santa Catarina, do professor Teófilo, que com um aluno cego, ele com um eletrodo revestido, fez todo o braille, o nome das ferramentas em braille, com pingos de solda, em todas as ferramentas que esse aluno ia necessitar na mecânica automotiva. Então, o que eu estou fazendo? O que ele fez? Ele criou um recurso de acessibilidade que garantiu autonomia para que aquele aluno aprendesse toda a parte de manutenção. Né? E aí, as adaptações razoáveis, é exemplo disso que eu acabei de falar. Então, o que a gente precisa pensar? Tudo isso precisa, acessibilidade precisa de acompanhamento pedagógico. Então, nós temos que ter o pessoal do pedagógico apoiando o professor. E apoiando o professor no sentido de que receber uma matrícula de um aluno com algum tipo de deficiência ou algum tipo de necessidade específica, precisa imediatamente
fazer um replanejamento daquilo que estava sendo colocado como intenção. Então, nós temos o plano de adequação, o plano educacional individualizado, para que nós possamos garantir exatamente essa condição do aluno poder frequentar os nossos cursos, né? E aí, o plano de adequação, o plano educacional individualizado, a gente precisa entender que, quando eu estou falando de um aluno com deficiência intelectual, eu preciso fazer uma retomada daquilo que está acontecendo, que as instruções têm que ser breves, simples, que eu tenho que quebrar, quem sabe, as atividades em etapas menores, que eu tenho que fazer transposição didática, que eu tenho que fazer simplificação de conceitos, simplificação de orações. Quem é que faz isso? O professor que chega da área técnica, ele tem a obrigação de saber isso? Não. É exatamente o pessoal da área pedagógica que, às vezes, com auxílio de uma entidade que tem expertise naquela deficiência, nos ajuda a fazer isso, né? Outra questão que precisa constar lá no plano de adequação e no plano individual, educacional individualizado, privilegiar sempre atividades práticas. Aí vocês podem me perguntar, sim, mas numa adequação de currículo lá, o que eu faço com o conhecimento teórico, né? Tem conhecimento teórico lá. E em muitas situações, dependendo da área tecnológica e do curso daquela área, ele é robusto. Então, o que eu faço? Eu vou dar uma notícia para vocês que vocês não sei se vocês vão querer ouvir, né? Vão ter que ouvir. Um aluno, por exemplo, com transtorno de espectro autista, dependendo do nível, com síndrome de Down e com deficiência intelectual, nós temos que tornar todos os conhecimentos em práticas de laboratório. Então, naquilo que quando a gente faz a análise das capacidades requeridas naquela unidade curricular para desenvolver determinada competência, o que a gente precisa entender é o seguinte, que nós teremos aí um portfólio dentro do plano educacional individualizado desse aluno, em cada unidade curricular, com as capacidades requeridas daquela unidade curricular, todas elas descritas, e aí eu preciso fazer uma análise dos níveis de acessibilidade, atitudinal, metodológico, programático, instrumental e arquitetônico, e colocar como é que eu vou fazer isso com esse aluno, com essas características. Então, eu não posso esquecer nunca disso. E aí eu preciso entender que ali eu vou ter situações em que eu vou dizer que a capacidade foi desenvolvida sozinha, em outras situações essa capacidade foi desenvolvida com o auxílio do professor, do colega, de instrumentos, seja qual for a tecnologia, e existem situações, sim, em que a capacidade não é desenvolvida nem mesmo com auxílio, dependendo da qualidade, dependendo da natureza da deficiência. E aí, o que a gente precisa entender? Nós precisamos ir registrando o que esse aluno faz sozinho, com auxílio que esse aluno não realiza, para entender daquilo que é requerido no perfil profissional, o que é fundamental que esse aluno saia sabendo daquela unidade curricular. E aí, o atendimento educacional especializado, os recursos de apoio, os recursos de acessibilidade, terão que sempre privilegiar exatamente o desenvolvimento disso. Por isso, pessoal, que sempre na adequação de um curso, a gente começa essa adequação lendo o perfil profissional. Eu preciso entender o que é requerido, quais são a qualidade do que vai ser desenvolvido, que são lá os padrões de desempenho, as capacidades requeridas, e eu preciso entender como é que isso é distribuído dentro do perfil profissional para entender como é que eu vou fazer essa acessibilidade, né? Outra questão também que a gente precisa pôr lá no plano educacional individualizado é sempre nada para eles sem eles. Então, sempre solicitar que o estudante repita o que lhe foi solicitado. Então, o professor dá uma consigna lá para o aluno, e dentro de uma capacidade requerida. O professor precisa entender se esse aluno compreendeu definitivamente o que está sendo pedido. Então, ter certeza de que ele entendeu, evitar instruções com verbalizações em comum, encorajar perguntas, bem como as manifestações da dúvida. No desenvolvimento das capacidades socioemocionais, é super importante que na pessoa com deficiência seja potencializado os pontos fortes que ela tem, ou seja, a eficiência dela e não a deficiência, porque ele já vem com histórico de negação, de invisibilidade do mundo, da própria sociedade.
e ele não pode encontrar dentro de uma condição de qualificação, de formação profissional, uma barreira atitudinal que potencialize os pontos de dificuldade nele e não aquilo que ele consegue fazer, né? Incentivar sempre a autonomia. Olha o exemplo lá do professor que fez o nome das ferramentas com eletrodo revestido. Isso é incentivar a autonomia e independência para trabalhar e entender que sempre o erro de qualquer aluno, ele é uma hipótese, né? A gente não pode esquecer aquilo que Emília Ferreira lá. E trabalhar as habilidades sociais. Por exemplo, um aluno com transtorno de espectro autista tem dificuldade, sim, de comunicação. E até que ele se vincule a alguém, ele precisa de ajuda para fazer essa comunicação alternativa, que muitas vezes, em função do ostracismo, em função das próprias características e a natureza da deficiência, ele não consegue estabelecer contato visual, não consegue se comunicar como qualquer outro aluno, né? Então, sempre entender que no plano de adequação, no plano de desenvolvimento individual, tem que haver atendimentos complementares e tem que se pensar num processo avaliativo, né? Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Olha, um curso de manutenção de sistemas mecânicos de motocicleta, né? Então, eu trouxe ali com algumas orientações, que é mais ou menos o plano de adequação, o desenho do plano de adequação. Então, a gente precisa criar, né? Nesse livro aqui, a gente criou uma simplificação de conceitos e a partir de uma transposição didática. Então, a gente comunica ao aluno o que ele vai estudar nesse capítulo. A encerrar o capítulo, ele estará apto para compreender o funcionamento dos sistemas mecânicos, identificar tipos e funções e componentes, reconhecer as características construtivas do sistema, aplicar procedimento de manutenção e ajustagem, identificar anomalias e suas respectivas causas, realizar diagnóstico preciso e eficiente, realizar o serviço de manutenção. Então, quando eu tenho um curso desses, com essas capacidades requeridas, eu preciso entender como é que eu faço um aluno com deficiência intelectual, que ele é completamente concreto, ele só fala dessa garrafa, olhando para essa garrafa, que ele não tem o pensamento formal ainda desenvolvido, como é que eu faço ele entender e desenvolver essas capacidades de compreensão, de identificação, de reconhecimento, de aplicação? Eu preciso tornar tudo isso concreto para esse aluno. E o plano de adequação e a adequação de currículo, ela vem exatamente nessa direção. Eu fiz um esboço aqui de um instrumento de registro de avaliação que faz parte do plano de desenvolvimento individual desse aluno. Então, eu preciso, nesse plano, colocar as capacidades que são requeridas naquela... Eu faço o plano de adequação e o plano de desenvolvimento individual. O de adequação eu posso fazer de todas as unidades curriculares, porque ela é de uma forma geral e a gente vai olhar a deficiência. O plano de desenvolvimento individual, eu vou olhar o aluno com aquelas características, com aquela natureza de deficiência. Então, eu vou ter que buscar essas capacidades lá de unidade curricular por unidade curricular. Então, o plano de adequação é de curso, o plano de desenvolvimento individual é da unidade curricular. E aí eu preciso prescrever e descrever quais são as capacidades requeridas e como é que eu vou fazer todo o processo de reconhecimento daquilo que foi desenvolvido. Eu tenho que descrever, pensando, então, a partir das capacidades, dei alguns exemplos de algumas, como é que eu torno elas acessíveis, olhando para a deficiência intelectual, física, auditiva, psicossocial e a própria doença mental, né? Então, isso, e lá no Mundo Senai, se vocês acessarem nos objetos de aprendizagem, vocês vão ver vários modelos de plano de adequação e plano de desenvolvimento individual. Na extranet também, lá na pasta da inclusão, nós temos vários cadernos de planos de adequação de curso lá que a gente vem fazendo, né? E que isso precisa ser previsto pela equipe técnica, que são os professores, pela equipe pedagógica, que é a coordenação pedagógica, e em muitas situações com o apoio de uma entidade que seja especialista nesse nível e nessa natureza de deficiência, né? Então, para esse aluno ter êxito, eu preciso entender
que, em muitas situações, se ele não conseguir desenvolver todas as capacidades requeridas do perfil profissional, eu posso prever, sim, um certificado específico. Mas eu só posso prever esse certificado específico se, antes disso, eu tiver feito um plano de adequação de curso, um plano de desenvolvimento individual e que eu vou acompanhando aquilo que o aluno consegue desenvolver sozinho com auxílio e não consegue. O que a gente percebe como dificuldade, como gap, né? É que, em muitas situações, a unidade operacional não faz o acompanhamento, não faz a adequação do curso, e quando chega numa certa altura que tem que começar a pensar na certificação, eles dizem, mas o aluno não tem condições de sair com essa certificação, o que eu faço nessas horas? Aí o que a gente faz nessas horas é, se não foi feito o plano de adequação, o aluno sai com o certificado sem ser específico ou sem ser por terminalidade, né? A gente não pode culpabilizar eles, né? Outra questão que a gente não pode na adequação curricular é entender que eu posso dar uma declaração das competências desenvolvidas por esse aluno. Aluno no Senai, ele recebe certificado, ele é diplomado. Então, o que a gente precisa entender é que essas declarações, declaro para os devidos fins que a Rangélia frequentou o curso de mecânica automotiva. O que essa declaração vai servir para a vida profissional da Rangélia? Nós somos uma instituição de educação profissional e, portanto, a gente entrega as pessoas qualificadas para o mundo do trabalho, para o mercado de trabalho. Então, o que eu preciso fazer é a certificação que está prevista no currículo. Ela pode ser, sim, por terminalidade, ela pode ser específica, porque tem uma legislação que ampara. Então, numa adequação e numa avaliação, uma certificação, nesse plano de adequação lá, eu preciso sempre entender que eu preciso olhar o que o aluno foi capaz de desenvolver sozinho, com auxílio ou não desenvolveu, pensando sempre na flexibilização e temporalidade, porque eu chego para a Rangélia e digo assim, Rangélia, olha, eu respeito o teu tempo de aprendizagem, mas se você não aprender de janeiro a junho, eu te reprovo. Isso não é flexibilização de tempo. Flexibilização de tempo é eu criar ciclos de aprendizagem e entender que eu só posso entender aquela capacidade como não desenvolvida depois que eu esgotar esses ciclos. E aí a gente precisa se entender a respeito disso. Só para vocês terem uma ideia, um aluno com deficiência intelectual é um exemplo de um aluno com deficiência intelectual, ele leva de 1 a 6 ciclos para desenvolver a mesma capacidade que um aluno sem deficiência intelectual. Então, por exemplo, quando eu digo aqui, ó, que eu pego uma das capacidades aqui, deixa eu só repetir ela aqui. Compreender o funcionamento dos sistemas mecânicos de motocicleta. E eu digo que eu preciso entender o que ele consegue fazer, eu preciso entender como é que eu vou fazer essa adequação para que ele possa chegar a essa compreensão de forma concreta e aí refletir, sim, lá na avaliação, de maneira justa, o desempenho de cada um. Então, eu tenho que entender que eu preciso adequar o currículo, dentro do currículo é a unidade curricular, são os conhecimentos, são as capacidades, é a avaliação e é a certificação. Porque eu preciso mostrar que o aluno conseguiu desenvolver sem mencionar. E aí, como é que eu faço esse ciclo? Então, pegando essa mesma capacidade que eu dei exemplo aqui, compreender o funcionamento dos sistemas de motocicleta, digamos que um aluno sem deficiência, ele leve 40 horas para desenvolver essa capacidade. Estou chutando alto aí, tá? É menos do que isso. Mas estou colocando ali 40 horas a exemplo. Então, se eu pensar que um aluno com deficiência intelectual, ele leva de 1 a 6 ciclos, pode ser que esse aluno consiga compreender em 40 horas, mas pode ser que eu tenha que fazer 4 vezes 6. Pode ser que eu tenha que garantir para esse aluno o desenvolvimento dessa mesma capacidade de 240 horas. Então, por isso da necessidade de a gente estar aqui nesse diálogo de currículo, falando de adequação, falando de como a gente vai criar esse percurso, né, Rangélia, para que esse aluno acompanhe, faça esse curso, por exemplo, um curso de 160 horas. Como é que a gente faz isso?
chega a 160 horas e não desenvolveu. Esse é o ciclo de aprendizagem. A gente sempre precisa entender que o aluno com deficiência, ele é regrado por uma exceção à regra do aluno sem deficiência, porque ele tem uma regra específica, né? Então, eu preciso mostrar o que o aluno conseguiu desenvolver. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, a avaliação desse aluno, a somativa, quer dizer, a diagnóstica formativa, ela tem um caráter qualitativo naturalmente, mas a somativa ela tem um caráter do número. E para o aluno com deficiência, eu só vou usar essa função, só vou aplicar essa função somativa somente para fins de transferência ou conclusão de curso, porque para um aluno com deficiência intelectual, por exemplo, não adianta, não me diz nada, absolutamente nada, dizer que ele teve um 4, que ele teve um 2 ou que ele teve um 6. Eu preciso descrever, e por isso desse plano de adequação, por isso desses instrumentos que apoiam esse plano de adequação, que são checklists com as capacidades requeridas, com os conhecimentos requeridos, para a gente entender o que esse aluno faz sozinho, com auxílio, não consegue desenvolver. Para a gente entender, e somente lá no final, a gente transpõe isso num número, para registro e para fins de certificação, né? Sempre o desafio também é seguir o embasamento legal. A gente não está fazendo isso aqui porque a gente é bonitinha e porque a gente tirou da nossa cabeça. O Senai cumpre um pressuposto legal. Então, adaptação razoável, acesso, permanência, sucesso, tudo isso, né? E aí a gente precisa, e é importantíssimo que vocês sentem e vocês discutam a forma de operacionalizar esse currículo acessível. E isso vai variar muito da característica e da natureza da deficiência, vai variar muito da localização dessa unidade operacional, vai variar muito conforme o rol de capacidades requeridas e conhecimentos requeridos naquele curso. Então, por isso que sempre uma medida não vai dar para todos os alunos, é uma medida por aluno. E aí entender que no certificado específico, que é o resultado de todo esse processo de reconhecimento de característica e peculiaridade, adequação de curso, adequação das capacidades requeridas, adequação do conhecimento, acessibilidade, é que aí a gente pode chegar, então, dentro da adequação curricular, num certificado, quando aplicável, ele pode ser um certificado específico. E aí tem um amparo da Portaria Interministerial 05, que diz que eu posso certificar o aluno, dentre outras, né, que vem desde a 93, 94, 96, que diz que eu posso reconhecer e certificar esse aluno por reconhecimento dos saberes. Tá? E uma coisa impressionante que a gente tem percebido é que aonde é feito um plano de adequação bem feitinho, onde é feito o plano de desenvolvimento individual, na maioria das situações, a gente não precisa da certificado específico, porque ele consegue desenvolver as capacidades requeridas. Então, vejam só o que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar como é que a gente está comunicando aquele conhecimento, como é que a gente está desenvolvendo aquela capacidade, como é que a gente está criando as condições de mediação. Porque isso, assim, para todos, peguem todos os departamentos regionais e perguntem, quem já fez a adequação aí? Como é que foi? E vocês vão perceber que a certificação específica é sempre para um número muito, mas muito reduzido de alunos. É para aquele aluno que realmente não conseguiu. Tá? E aí a gente tem um outro detalhezinho na adequação, que eu falei antes, que é o registro. Ele está pequenininho aqui, mas depois eu passo esses slides para vocês. Que é o registro no sistema de gestão, né, escolar. Aí o pessoal liga aqui para mim e diz assim, Adriana, como é que eu faço que no sistema não tem registro para pessoa com deficiência? O sistema tem sim, ele foi modelado para dizer se a pessoa tem ou não deficiência, e quando diz que sim, ele abre toda uma condição de descrição de capacidades requeridas, capacidades desenvolvidas, natureza da deficiência, tem tudo isso. Então, eu quero pedir para vocês, por favor, que em caso de dúvidas, vocês entrem em contato com a Cris, que ela é responsável pelo SGE, me copiem sempre nesses e-mails e tirem todas as dúvidas, porque tem toda a modelagem pronta, já tem 2 anos. A Cristiane, né? Cristiane da SGE, né? Não me lembro sobre ela, não. Tá. Tu sabe? Fractal. Fractal. A Angélica sabe tudo, ó. Cristiane Fractal, tá?
Pessoal, um exemplo de certificação específica aqui, ó. Olha só o que está ali, ó. Então, tem o diretor da escola, é um certificado como qualquer aluno recebe. A questão é que nós vamos colocar nesse certificado aquilo que o aluno conseguiu desenvolver, né? Então, o que vocês precisam tomar cuidado é que na certificação vocês não colocam as capacidades que esse aluno não conseguiu desenvolver, porque eu olho sempre a eficiência e não a deficiência do aluno. Então, eu vou descrever nesse certificado aquilo que o aluno realiza ou sozinho ou com auxílio. Jamais o que esse aluno não consegue desenvolver, nem mesmo com auxílio. Isso fica lá no histórico escolar desse aluno para fins de acompanhamento e de formação ao longo da vida, mas jamais para certificação. Tá? Bem, como é que a gente cria essa condição de inclusão e acessibilidade nas escolas, né? Primeira coisa, vocês têm que conversar sobre adequação, vocês têm que conversar sobre currículo e vocês têm que conversar sobre currículo acessível. Nós colocamos, né, Rangel, já tem quanto tempo que está lá nos perfis profissionais que a gente faz a recomendação de adequação? Acho desde 2016. Então, vejam só, desde 2016, a gente já faz a recomendação no perfil profissional de que, ao receber um aluno com qualquer natureza de deficiência, a escola deverá analisar esse currículo e criar condições de acessibilidade por meio da adequação curricular. Está lá, está escrito. Então, já tem essa orientação. Então, o que precisa? A escola precisa disseminar esse tema, o departamento regional precisa disseminar esse tema com todas as suas escolas, explicitando e explicando e descrevendo lá no projeto pedagógico, nos regimentos, como é que vai se dar a operacionalização de acesso, permanência e sucesso desse aluno com algum tipo de deficiência naquele departamento regional, naquela unidade operacional, a partir de um currículo acessível à luz da legislação, pessoal. Isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Vocês podem fazer do jeito que vocês entenderem que é possível, que o aluno aprenda mais e melhor, mas tem que ser indiscutivelmente à luz da legislação. E é importante que se faça assim com os docentes, realização de encontros técnicos, né, com os interlocutores de inclusão, com os interlocutores do PSAI, com quem já tem a vivência com algum aluno com alguma natureza de deficiência, né? É importante que vocês enviem e-mail orientativo para todas as unidades escolares, dizendo como é que será feito o plano de adequação. Nós temos uma metodologia, um método de adequação que está lá na extranet disponível para todo mundo. Um guia de avaliação e certificação, para que vocês possam pegar esses documentos e orientar as suas unidades operacionais. E aí, realização de reuniões com orientação com os departamentos regionais, unidades escolares, e quando for o caso, nos chamar, Rangélia, em função dos itinerários, eu em função das acessibilidades, né? A gente pode fazer um hangout, a gente pode conversar por telefone, a gente se ajuda. E o pessoal o tempo todo me passa esses e-mails, né? Então, o que a gente precisa entender, temporalidade flexível, quer dizer, eu respeitar o tempo de aprendizagem do aluno, flexibilizar tempos, espaços e desenvolvimento de capacidades. E aí vocês têm que sentar para se entender como é que vocês fazem isso, considerando a carga horária do curso, considerando a carga horária da unidade curricular, como é que vocês vão fazer essa questão do atendimento educacional especializado quando for requerido. É no contraturno? É concomitante? Como é que vocês vão organizar isso? Isso precisa ser descrito e orientado, porque senão o pessoal sente muita dificuldade, né? A gente precisa pensar também que a gente tem alguns resultados, né? Quando a gente começa a fazer os planos de adequação, né? Que é uma condição de sistematização e legitimação de certificado específico para a pessoa com deficiência. Então, a gente entende que aquela pessoa ela pode ser olhada e quando ela chega com um certificado específico na empresa, a empresa diz, olha, eu vou fazer uma análise lá depois do trabalho, mas eu sei que ele é capaz de fazer isso ou aquilo, né? Ou não faz isso, mas claro que a gente não coloca o que o aluno não faz. Então, é muito importante, por exemplo, aqui, ó, nesse certificado específico que eu trouxe de exemplo que vocês vão receber, tá aqui, ó, que dentro de um curso
que ele fez na área de gestão, do assistente administrativo está aqui, que ele identifica rotinas de documentos, realiza triagem e distribuição, realiza técnicas de arquivo físico, realiza operações básicas com apoio de calculadora simples. Quer dizer, eu estou descrevendo a partir do que é requerido no curso que efetivamente esse aluno faz. Um dos resultados que a gente tem tido bastante satisfatório, mas que é um desafio muito grande, é o aprimoramento do processo avaliativo com a valorização da diversidade. Então, assim, se eu tenho um aluno com deficiência intelectual, que ele tem um desenvolvimento cognitivo concreto, ele está num período concreto, não adianta eu usar como instrumento de avaliação uma prova para esse aluno de questões de múltipla escolha ou questões dissertativas. Esse aluno definitivamente não vai conseguir fazer. Não adianta, por exemplo, no final do curso, do trabalho de conclusão de curso, eu solicitar para um aluno surdo que ele me entregue um trabalho em língua portuguesa. Porque eu preciso entender que língua portuguesa é meu idioma materno e da Argélia. Mas o que eu preciso entender é que o surdo, a primeira língua, a língua materna do surdo é a Libras. É a mesma coisa que pedir para mim e para a Rangélia para escrever um trabalho de conclusão de curso em inglês. Eu posso até me virar, a Angélica se vira ali com o inglês, mas não a ponto de ser instrumentalizada para escrever um trabalho de conclusão de curso com autonomia. Então, onde é que está escrito isso? Na 1346, quando eu falo de reconhecimento de singularidades. Então, eu tenho que entender, e por isso dos planos de adequação, porque eu preciso entender, inclusive, como é que eu vou fazer essa adequação lá no trabalho de conclusão de curso, para que esse aluno consiga ter esse acesso. Como é que ele vai ser? Ele vai me apresentar por um vídeo que tem a tradutora e intérprete de Libras, dizendo o que ele quer dizer com relação ao que ele aprendeu? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que usar esses recursos considerando a singularidade do aluno. E aí, pessoal, dentro daquilo que a gente fala de acessibilidade atitudinal, nós temos, sim, no Brasil, ainda uma barreira atitudinal em todos os contextos, e ela está também na escola, que é um impedimento de acesso, de permanência, de sucesso, em função da cultura escolar que nós temos, que no Brasil ainda ela não é inclusiva, nós estamos fazendo tentativa, mas ainda o aluno ele é invisível, ainda se eu puder, eu não quero aquele aluno dentro da minha sala de aula, ainda se eu puder, eu digo que ele vai ser, os outros alunos vão ser prejudicados por causa da presença dele, e aí é importante que a gente comece a discutir uma cultura escolar inclusiva, que é a equipe de gestão, a equipe de coordenação de curso, pedagógicos, docentes, pessoal da cantina, pessoal da limpeza, pessoal da biblioteca, todo mundo entenda o que é a inclusão da pessoa com deficiência no contexto da educação profissional. O que é acessibilidade? O que é acessibilidade instrumental? O que é arquitetônica? O que ela é a comunicacional? O que é a metodológica? O que é a programática? E eu preciso entender essas coisas e preciso esclarecer para os meus colegas. E aí, deixar à disposição para vocês, e agora a gente vai conversar um pouquinho, o nosso contato, o meu, o da Rangélia, vocês provavelmente têm, né, Rangélia? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dificuldade na hora que vocês forem fazer o plano de adequação e o plano de desenvolvimento individual, que são 2 documentos estratégicos fundamentais e necessários, institucionalizado pelo Senai, vocês podem pedir ajuda para a gente a qualquer tempo. Obrigada, viu, pessoal? Opa, muito bem, obrigada, Adriana. Foi maravilhoso. Eu vou te falar, tá bombando aqui, viu? Em todos os canais, o WhatsApp, o canal aqui as perguntas, e agora a gente vai começar aqui. Eu tentei dar uma organizada em blocos. E aí eu já adianto para vocês que, porventura, por conta do nosso tempo, as perguntas que a gente não conseguir responder aqui ou responder na íntegra, eu vou repassar para a Adriana. Nós vamos juntar, vamos disponibilizar no nosso grupo de WhatsApp dos interlocutores, e eu peço para os interlocutores socializar com os grupos de docentes, os grupos das escolas, tá? Então, vamos começar. Tem uma primeira pergunta aqui que fala sobre
Aqui achei, ó. Para construção civil, existe alguma restrição de acesso em relação à deficiência? Né? E assim, e eu amplio, porque apareceu outra aqui de outras áreas, né? Dentro dessas áreas que o Senai atende, construção civil, metal mecânico, automotiva, para essas áreas, existem normas, existem alguma regulamentação que fala sobre o acesso à pessoa com deficiência? Super importante essa pergunta, fundamental, necessária, tem sim. A gente nunca pode esquecer que cada ocupação tem as normas regulamentadoras, aquilo que a gente chama de NR, né? Então, por exemplo, assim, eu recebo um aluno e ele está fazendo um curso para trabalhar em áreas confinadas. E ele tem uma deficiência psicossocial, ele tem uma fobia, por exemplo. Então, eu preciso exatamente, quando eu vou fazer o plano de adequação, e aí é importante que se diga que o plano de adequação ele deveria ser feito no acesso desse aluno e não depois, porque eu já preciso, em algumas situações, em função de normas regulamentadoras, a gente precisa recomendar um outro curso para aquele aluno. E aí o que a gente precisa entender é o seguinte, não confundir recomendar um outro curso em função da norma regulamentadora com negar a matrícula, porque o que a gente presencia em muitas situações é exatamente negar a matrícula, né? Não é isso. A gente precisa fazer o plano de adequação para entender das capacidades requeridas o que o aluno pode fazer além daquilo que está previsto ali, que é limitado pela norma regulamentadora. Ou, se tudo que está ali não pode ser feito em função da orientação da norma regulamentadora, que outro curso a gente pode oferecer. O que a gente não pode fazer, pessoal, é entender que um aluno ele sai do Senai sem matrícula. Isso não dá para aceitar. Se a gente diz que é uma escola para todos, se entender que é universalizado, se entender que tem uma legislação que está dizendo que ele tem direito a esse acesso, eu não posso restringir esse acesso. O que eu posso fazer é exatamente fazer essa orientação em função das normas regulamentadoras. Então, sempre na adequação, por isso que tem equipe técnica e equipe pedagógica, o pessoal da equipe técnica tem que trazer quais são as normas e os requisitos para o desenvolvimento dessa profissão lá na empresa. Ok. Tem um aqui que elas tratam mais ou menos do mesmo tema, mas eu vou fazer em 2 pontos, tá? Eles perguntam assim, o que fazer quando um aluno PCD, no momento da matrícula, se recusa a apresentar a autodeclaração? E aí, complementando, tem assim, se esse aluno não apresentar a declaração e o professor perceber que tem algum tipo, né, de problema, tanto no tempo da aprendizagem, como no comportamento, né, como ele deve agir? Deve tratar ele como um aluno dito normal, sem deficiência? Então, são 2 blocos, né? O que fazer quando ele se recusa e como dar tratativa a essa situação. Isso. Primeiro, a gente precisa entender que quando o professor identifica uma necessidade específica, esse aluno precisa de acesso. É necessidade específica, né? O laudo ele não é obrigatório. A autodeclaração ela é importante. Agora, tem alunos e tem famílias, inclusive, que fazem a escolha por não autodeclarar. E a autodeclaração, pessoal, a gente sempre precisa prever uma coisa que é bem importante. Às vezes eu tenho um aluno que não sabe ler e escrever, então eu não posso exigir que ele faça para mim uma declaração de próprio punho. É importante que nós tenhamos na secretaria alguns formulários de autodeclaração em que a gente lê para o aluno concorda e assina. Ou, se ele é menor de 18 anos, ele concorda e a família assina. Isso que a gente precisa entender. Agora, digamos que chega um aluno e ele diz, não quero autodeclarar, e a família diz, eu não quero que ele autodeclare, esse aluno, infelizmente, ele é tratado como um aluno sem deficiência. E aí, ele faz todo o percurso como um aluno, mesmo que a gente garanta algumas acessibilidades, mas a gente não tem como forçar uma adequação, um certificado específico, porque a família pode qualificar isso como discriminação. Não, mas ele não tem, por que você está tratando ele desse jeito? Então, pessoas que optam por isso. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, a família opta por não autodeclarar porque ela tem medo de perder a vaga. Isso acontece muito.
Não vou dizer que o meu filho é isso, porque às vezes a gente diz assim, chama mãe, pai, olha, o professor está percebendo que ele tem essa dificuldade, ele tem essa característica de funcionalidade no curso, a gente percebeu algumas dificuldades. Aí os pais, de uma forma muito generosa, dizem assim para a gente, ele tem inclusive laudo, mas a gente não quis trazer, porque em todas as escolas que a gente levou, a escola mandou de volta e negou a matrícula. Perceberam? Então, é a abordagem, é o jeito que eu chego e o preparo que eu chego para falar com essa pessoa, com essa família. Não é fácil para uma família que teve aí toda uma ideia do nascimento e da chegada do filho e que dentro do imaginário da gente, dentro das marcas minêmicas, quando a gente sempre pensa no filho, a gente pensa no filho sem dificuldade nenhuma, um filho que vai aprender, um filho que vai ter autonomia, que vai se virar bem na vida, que vai crescer e que vai para o mundo. Então, veja só, essa família, no recebimento dessa notícia da deficiência, ele tem que antecipar um luto por esse filho que era ideal, e que não é mais ideal, né? Filho real é um filho que tem dificuldade, que tem uma deficiência. Então, isso não é fácil. Às vezes é difícil para a família contar isso. Eu tive casos dentro da minha casa. Eu tenho uma sobrinha ela tem paralisia cerebral. Lu, até 8 horas antes do parto, era completamente normal. Teve uma falta de oxigenação, porque demoraram muito para fazer o parto dela, e ela nasceu completamente comprometida. A Lu era surda, a Lu era cega, a Lu não falava, então, e não caminhava. Olha o detalhe do nível de comprometimento da Lu. Eu lembro perfeitamente, minha cunhada ficou 2 anos com a Lu dentro de casa sem sair para não mostrar. Por quê? Porque tinha imaginado o filho ideal, a filha perfeita, que estava esperando que até 8 horas antes do parto estava tudo certo e que daqui a pouco acontece um negócio desse. Então, o que a gente precisa é fazer um exercício de alteridade e entender. Mas mesmo assim, quando a gente faz toda essa sensibilização para a família e a família opta por não declarar, é um direito. E aí a escola também tem o direito de aplicar currículo, adequação, avaliação, certificação, como faria para qualquer outro aluno. E aí, se acontecer a reprovação, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Tá, que é inclusive uma complementação dessa pergunta que tem aqui, ó. Caso o aluno faça autodeclaração de deficiência após ter concluído algumas unidades curriculares ou mesmo um módulo, né? Como proceder se ele estiver reprovado? Acontece muito disso. O que a gente precisa entender é a gente tem condições de criar condições de acessibilidade a partir do momento que a gente sabe o que está acontecendo. E que a família diz, não, o que vocês estão sentindo é verdade, ele tem mesmo. Aquilo que passou, se ele foi reprovado até então, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Agora, a partir do momento que é autodeclarado, a partir daquele momento, todas as demais unidades curriculares serão acessíveis, inclusive previsto com a possibilidade de certificação específica. Comenta para a gente, tá? Ó, uma afirmação que foi colocada. Muitas vezes o aluno é colocado num curso que impossibilita o desenvolvimento das habilidades e nem mesmo com a adequação isso é possível. Isso também não depende só do professor. Vamos pegar aí um cursinho bem rapidinho aí para você, mecatrônica. Vamos pegar um aluno com deficiência intelectual para fazer mecatrônica. É o exemplo disso que o professor está... Olha, qual é que é a característica do curso de mecatrônica? Ele é um curso de alta complexidade, ele é um curso que exige pensamento lógico desenvolvido. Então, ele não faz. E ele tem uma pegada de uma parte teórica robusta, pesada, e que é requerida ali como um fundamento, nos fundamentos, no módulo básico e nas próprias capacidades, né, Angélica? Então, o que eu faço com esse aluno? E eu vivi uma história dessa quando eu estava na unidade. Eu lembro assim, ó, vou contar o fato para vocês. Estou lá na coordenação pedagógica, chega a secretária escolar e diz assim, tem uma mãe que precisa falar contigo. Porque era assim, a gente já tinha combinado, chegou algum aluno de inclusão, me chama, né? Fui lá conversar com a mãe, ela me disse assim, professora, e eu era professora da área de segurança, professora, eu tenho um sobrinho que estuda no Senai e ele faz um curso de mecatrônica. Eu acho lindo esse curso, lindo, 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 lindo. Meu sonho é que meu filho faça o curso. Perceberam? O sonho era dela, tudo era dela, né?
O que eu disse para ela? Bom, fui fazer uma entrevista ali, uma entrevista básica, fui entender a natureza da deficiência do aluno, deficiência intelectual. E não era facilzinho, não, ele queria muito, né? E eu disse para a mãe, nós temos aqui o que a gente chama de grupo de apoio local, em que sempre que vem uma matrícula de um aluno com necessidades específicas ou com deficiência, esse grupo se reúne e a gente vai fazer uma análise de currículo para ver as possibilidades de adequação, considerando as características dele. Agora, uma coisa eu posso lhe dizer, mãe, e aí a gente vai recomendar esse curso ou não, mas uma coisa eu vou lhe dizer, mãe, seu filho não sai do Senai sem um curso, sem fazer um curso de educação profissional. Perceberam a diferença da abordagem? Ela olhou para mim e disse, mas eu queria muito que ele fizesse mecatrônica. Aí eu disse para ela, nós vamos fazer de tudo para que ele possa fazer mecatrônica. Nós vamos conversar com a senhora. Chamamos a equipe técnica, equipe pedagógica, fizemos uma análise de currículo e a gente chegou à conclusão que o número de capacidades que ele, muito provavelmente, desenvolveria com o auxílio ou não desenvolveria muito grande, considerado e dadas as características do aluno e as características do curso daquilo que era requerido pelo curso. Inclusive, norma regulamentadora, né? Aí, o que nós chegamos? Mãe, olha, a gente está entendendo que talvez ele não aproveite tanto se ele fizer mecatrônica, mas se ele fizer um outro curso, né? Bom, tem duas situações aí. Ela aceitou tudo, ele foi para um outro curso e deu tudo certo. Mas digamos que essa mãe diga, não, mas eu quero que ele faça mecatrônica. Eu quero. É um direito que eles têm de fazer o curso. E aí é uma questão que a gente tem que entender, que a gente não consegue fazer milagres também, né? Então, o aluno vai passar pelo desenvolvimento de todas as capacidades, aquilo que for possível ser desenvolvido vai ser desenvolvido, aquilo que não consegue se desenvolver não vai desenvolver, e no final a unidade pensa aí nessa certificação específica do que ele pode fazer. Agora, é desafiador. Nesse caso, é desafiador. Por isso que o importante é fazer uma análise técnica e pedagógica muito bem feita, inclusive com o auxílio de uma entidade que tem expertise nessa natureza de deficiência, para nos ajudar exatamente, né? E nós temos muita consistência de argumento para poder chegar e convencer a família por matricular em outro curso. Ok. Tem um outro grupo de perguntas aqui que trata das questões do SGE, tá? Uhum. Tem assim, o registro no sistema escolar, né, no caso do SGE, Sim. admite, né, pessoas com deficiência, e aí eu quero complementar com uma outra que tem aqui que diz o seguinte, peraí que eu vou procurar, gente, muitas perguntas aqui. Aqui, ó. Bom, primeiro é isso. Então, o registro no sistema SGE, né, admite, né, uma pessoa com deficiência, aí complemento a isso. E se o aluno, e como fica a emissão desses certificados específicos no SDE, no SGE, tendo em vista que vão ser individuais, né? Você vai ter a descrição individual do aluno. Então, como fica isso dentro do SGE? Bem, primeiro que o SGE já está modelado para que a gente possa fazer adequação e certificação específica quando for necessário. Então, ele admite o registro, sim, de pessoas com deficiência. Tanto que tem lá, é pessoa com deficiência? Sim, não. Essa semana, eu estava com a Cristiane Fractal, que é a responsável pelo SGE, e a gente estava conversando, e a pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte, em função até desse momento aqui. Cristiane, e quando existe uma necessidade específica de um departamento regional com relação a algum nível de registro que ainda não está previsto no SGE, qual é o procedimento? O procedimento é mandar um e-mail para o Departamento Nacional, para a Cristiane Fractal, me copiar nesse e-mail, que a gente providencia a solicitação dessa modelagem conforme o Departamento Regional tem necessidade. Quando é SGE. Quando o Departamento Regional tem um sistema próprio, aí vocês precisam verificar quem desenvolveu esse sistema para vocês e solicitar essa modelagem. Mas no que depender de nós aqui do Departamento Nacional, nós estamos fazendo tudo para criar o maior nível de acessibilidade, quer dizer, para criar toda a acessibilidade que o aluno precisa, também em termos de registro. Quero aproveitar, Rangel, e destacar uma questão bem importante,
é que se vocês pensarem lá, por exemplo, no registro de matrícula, né? Você abre o SGE, lá aparecem as categorias que estão previstas pelo INEP, né? Que são requeridas pelo MEC. E vocês vão perceber que lá ainda a gente está falando a gente não fala de tese, a gente fala de transtorno TGD, né? Então, eles têm um sistema ainda desatualizado que é incompatível com a legislação que está aí. Mas tem um campo lá no SGE que você pode descrever a natureza da deficiência quando ela está prevista em função desses dados que são migrados lá para o MEC, sabe? Então, não existe impedimento nenhum. Então, a gente coloca todas as deficiências são contempladas e o registro escolar, esse SGE, ele tem que estar para atender as necessidades do departamento regional e da unidade no registro do aluno com características específicas. Se faltar algum campo, por favor. A emissão de certificado é a mesma coisa. Nós temos lá o certificado, que quando a gente faz o certificado, solicita certificado específico, ele aparece aquele certificado que eu mostrei aí, que está na apresentação, que ele pode ser descrito as capacidades requeridas. E aí eu ainda posso colocar nesse certificado capacidades desenvolvidas, né? Certificação específica, reconhecendo peculiaridade do aluno, conforme a Lei 13.146, conforme o Decreto 3298, conforme a Portaria Interministerial 05, e aí eu posso pôr toda a legislação que fundamentou o Departamento Regional para descrever aquele certificado específico. Beleza, mais uma aqui, ó. Muito legal essa pergunta. Podemos desligar um aluno PCD de um curso quando ele apresenta conduta inadequada, neste caso, agressividade, ameaças verbais ao professor ou a pessoas da escola de uma forma geral, por exemplo, um aluno com esquizofrenia? O aluno com esquizofrenia, ele está dentro da deficiência psicossocial. Primeiro, nós podemos desligar esse aluno, não existe nenhum impedimento, desde que nós tenhamos argumentos e evidências registradas para isso, né? E tem duas situações. A esquizofrenia é uma doença mental e ela está diretamente relacionada com uma questão da afetividade. Então, ela está lá, ela tem uma questão do sistema límbico que ela é bastante importante, e que essa alteração de comportamento, por exemplo, delírios persecutórios, é uma característica da pessoa com esquizofrenia. Então, ela diz assim, olha, o professor não me perseguindo, tenho certeza que o professor não me perseguindo, ele é atravessado porque ele está me perseguindo. É uma característica da doença mental. Quando é que o aluno perde essa característica? Quando ele está medicado. Então, por exemplo, o aluno com esquizofrenia, ele é um aluno muito inteligente, ele aprende muito, mas ele, para estar na educação profissional, ele precisa estar medicado. Então, eu tive um aluno assim, o Felipe, né, que ficou muitos anos conosco. Eu fiz um pacto com a família. Felipe, para entrar na área, nos laboratórios, Felipe precisa estar medicado, porque tem equipamentos, tem instrumentos, tem ferramentas, ele pode se machucar ou machucar alguém. Então, eu fiz um pacto, eu liguei para o psiquiatra dele e disse, como é que é o Felipe medicado? Ele disse, sem problema algum, não apresenta risco nenhum. Como é que é o Felipe sem medicação? Pode sim, pode acontecer isso, uma descrição que está lá no DSM-5, por exemplo, das características de funcionalidade de uma esquizofrenia. Então, em situações em que, às vezes, a família se nega a dar medicação, que a família se nega a acompanhar um aluno e controlar isso, mediante documentação, tudo muito registrado, várias atas de conversa com família, orientação de médico, característica e funcionalidade da ocupação, o risco da ocupação, eu posso chegar assim num ponto extremo e que a gente não deseja, mas desligar o aluno. Ok. Adriana, o que é AEE? AEE é assim, ó, atendimento educacional especializado. Inclusive, a gente está aprovando lá no Conselho Nacional de Educação o SAEE, que é o Serviço de Atendimento Educacional Especializado, que é o quê? Tudo isso que a gente faz aí com o plano de adequação. Tudo que eu faço, considerando as características e peculiaridades de um aluno com deficiência, com transtorno, com síndrome, para ele conseguir ter acesso, para ele ter permanência. Por exemplo, um aluno com um transtorno do espectro autista, em algumas situações, quando ele está numa fase de tiques,
ele não consegue ficar em sala de aula. Então, o atendimento educacional especializado precisa prever um ambiente, sabe, Rangel, específico para esse aluno. Às vezes, para fazer uma avaliação com esse aluno, ele faz uma sala diferenciada, em horário diferenciado, inclusive. Então, o atendimento educacional especializado é todo e qualquer atendimento requerido pela natureza da deficiência, considerada aquilo que é requerido nas capacidades do curso. Então, é isso. E aí, aquilo que eu estava falando para vocês, o atendimento educacional especializado pode prever a sala de recursos, e a sala de recursos para nós é o laboratório. Todos os alunos têm direito à adequação? Todos os alunos que autodeclararem, né? Eu não posso inferir e dizer assim, eu olhei para a Rangélia, acho que a Rangélia tem esquizofrenia, né? Então, veja só, eu não posso fazer isso, não posso de jeito nenhum, porque eu tenho evidência que talvez o aluno tenha algumas dificuldades que tenha de caráter emocional, de caráter técnico, de caráter cognitivo, né? E aí, primeira coisa é juntar essa equipe técnica, essa equipe dual, e dizer esse aluno, o que ele se diferencia dos demais. E aí chamar a família e tentar entender por que esse aluno tem um comportamento diferente. Se ele tem um comportamento porque ele tem uma doença, se ele tem um comportamento assim porque ele tem uma deficiência, ou se é uma conduta familiar. Porque meu aluno é isso porque não teve limites. Então, a gente precisa identificar qual é a situação para tentar saber. Por exemplo, nós estamos vivendo agora, e a gente começou a trabalhar a questão da violência autoprovocada nas escolas, né? Que são aqueles alunos que se mutilam, em que em situações mais graves podem cometer, inclusive, suicídio. E, para nossa surpresa, o que a gente tem descoberto aí de algumas coisas? Que a situação ela é preocupante, sim, ela é muito séria, a gente identifica essas questões, mas que tem muito aluno se automutilando por imitação, porque vê um colega fazer igual. Não tem nenhum distúrbio, não tem nenhum transtorno, não tem nada. E está fazendo por imitação. Então, a gente precisa sempre tentar entender bem o contexto daquilo que está acontecendo e por que está acontecendo. Muito bom. Adriana, quais as estratégias do Senai, né, para viabilizar técnica e financeiramente as adequações, o atendimento a pessoas com deficiências de uma forma geral? Né? Assim, como é que o Departamento Nacional está pensando, o PSAE, como é que estão essas relações com os departamentos regionais, como é que está a implantação de estratégias, né, para a gente poder ampliar e melhorar cada vez mais o atendimento dos currículos, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, está lá na LBI 1345 de 2015. Nenhuma escola pública ou privada poderá cobrar a mais sobre qualquer justificativa a mais do aluno porque ele tem deficiência e porque precisa de um nível de acessibilidade que custa dinheiro, que custa muito caro. E tem situações sim que precisa. O custo, por exemplo, de um intérprete de Libras, ele não é um custo barato, né? Isso tudo impacta no resultado da unidade. Recursos próprios, né? Então, tem aí um sistema de gestão de todo o planejamento do departamento regional e é claro que sempre que o departamento regional entender que tem uma dificuldade que ela é atípica, que é uma dificuldade muito específica, claro que não impede que o diretor regional, que o gerente entre em contato e tem que pensar junto com a gente aqui como é que pode fazer. Mas não existe um financiamento do Departamento Nacional para o departamento regional específico. O que a gente faz é criar condições de acessibilidade, material de referência, os suportes que vocês precisam da adequação, mas transferência de recursos, a princípio, não. Adriana, fala um pouco para a gente sobre essa questão de rotulagem dos alunos, que é uma questão delicada, né? Que não dá para estar rotulando. Existe assim, né, pessoal, aquilo que a gente chama de profecia autorrealizadora, né? Às vezes eu chego em sala de aula, olho para um aluno e digo, esse aí não vai aprender. E aí já desisto do aluno ali naquele momento. Então, ali já tem também uma questão de rotulagem que eu desisto do aluno antes de tentar. E aí a chance de insucesso desse aluno, independente de ele ter deficiência ou não, é muito grande. E agora, existe sim a questão da autopercepção, é o aluno se boicotando e dos colegas boicotando ele. Então, tem tudo.
tem tudo dentro dessa questão. E por isso que, quando a gente fala, né, Rangélia, e a gente tem discutido muito sobre o desenvolvimento das capacidades socioemocionais, a gente precisa sempre prever no currículo, e aí tem possibilidade, se aquela capacidade específica não está lá, a gente pode, né, Rangélia, colocar ela ali, como uma necessidade de desenvolvimento para resolver questões pontuais de bullying, questões pontuais de autopercepção negativa, e porque tudo isso impacta na aprendizagem. A gente sempre tem que pensar que a gente tem um sistema límbico, ele controla nossas emoções e controla o comportamento meu, da Angélica, de todo mundo. E quando nós temos algum problema com a emoção, vai repercutir no nosso comportamento, na nossa aprendizagem, nas funções executivas, na memória do trabalho, isso tudo repercute. Então, o que a gente precisa é entender, por exemplo, as capacidades socioemocionais que a gente tem lá naquele curso, se elas são suficientes. E, inclusive, né, Rangélia, tem a possibilidade, quando eles identificam uma capacidade socioemocional que a gente não tinha pensado aqui na prospecção do currículo, né, deles fazerem lá no sistema itinerário as sugestões de inclusão dessas capacidades, né, que eu acho que no momento da revisão é perfeitamente possível. Maravilha. Bom, caminhando aqui para a gente fechar, né, porque tem muitas, mas a gente tentou aqui agrupar, mas a gente vai ter um tempo para mais 2 perguntas. Então, vou fazer essa aqui, ó. Em uma turma onde haja PCDs de diferentes naturezas, como o professor pode agir para manter a motivação e a participação? Quais seriam as estratégias? O que você poderia sugerir, né, como uma atuação nessa situação de diferentes deficiências em uma mesma turma? Sendo bem acessível, considerar a singularidade linguística. Então, se eu tenho um aluno surdo, eu vou precisar pôr um intérprete de livro. Se eu tenho um aluno com deficiência intelectual, eu preciso de um leitor. Se eu tenho um aluno cego, eu preciso de leitores de tela. E entender uma coisa, pessoal, que isso a gente precisa entender. Aluno que tem a turma que tem aluno com deficiência, o conhecimento é trabalhado todo em prática. Todo. E aí, pessoal, quando eu faço uma adequação, eu não faço adequação para o aluno. Eu faço considerando as características daquele aluno, mas eu privilegio a turma toda com aquelas estratégias diferenciadas. Então, é tudo na prática mesmo. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Uma vez o professor chegou e me disse assim: Adriana, fiz uma prova de metrologia dimensional. Nota mais alta foi 4. Nota mais alta foi 4. Eu disse para ele: me mostra a prova. Ele me mostrou o instrumento. Era uma prova escrita em que o aluno tinha que fazer cálculos, né? Tinha uma regrinha desenhada e ele tinha que dizer o que era polegada, enfim, o sistema de medida que ele usava naquela área do curso, naquele curso. Então, o que aconteceu? Bom, considerando as características e peculiaridades do aluno, é um aluno que aprende concretamente. O instrumento de avaliação que o professor optou e que ele sempre usou, ele estava privilegiando o quê? A identificação e desenvolvimento de capacidades no nível formal. Quer dizer, o aluno tinha que imaginar para fazer aquele cálculo ali. O que nós fizemos? Professor, como estratégia, nós vamos transformar essa avaliação teórica em avaliação prática. Aí eu propus para ele o seguinte, e aí tem a questão do apoio do pedagógico. Né? Vamos juntos com o laboratório, você faz a parte técnica, eu faço a parte pedagógica. Aí fizemos um checklist, transformamos todas aquelas questões, recuperamos quais as capacidades requeridas, daí colocamos as capacidades requeridas, os conhecimentos a serem avaliados, fizemos um checklist super bonitinho, então transformamos um instrumento de uma transposição didática de instrumento de avaliação, que isso tem que estar previsto lá no plano de adequação, e fomos para dentro do laboratório. Ele fez as mesmas atividades na prática que estavam sendo requeridas teóricas. Pasmem, né? Pasmem. O professor não conseguia acreditar. O aluno que teve a menor nota foi 8,2. Então, assim, mas foi a turma toda, quer dizer, a gente está fazendo uma transposição didática para a turma toda. Todo mundo aprende junto. Ok. Agora a última para a gente finalizar. Todo aluno com deficiência tem direito ao segundo professor? Não, não. Eu vou contar uma história super interessante. Né?
Eu faço um trabalho voluntário aqui em Brasília, então eu ajudo algumas escolas aí, porque eles precisam entender essa questão da adequação. Porque, diga-se de passagem, nós somos a instituição que faz melhor esse negócio, nós somos referência, né? E aí, eu trabalho em algumas ONGs aí, e o Ministério Público pediu que eu fosse dar uma olhadinha lá, ajudar uma escola que estava com uma dificuldade de criar acessibilidade, aquelas coisas todas, né? E que era mais uma barreira atitudinal que tinha na escola do que instrumental e arquitetônica, né? E aí eu fui conversar com a escola e aí eu falei para eles sobre atendimento educacional especializado. E aí tem uma questão da comunicação, né? Quando é importante que aquilo que vocês não entendem, vocês perguntem. Porque olha só, tem que ter. E aí eles perguntaram, Adriana, precisa ter o segundo professor? O segundo professor, é importante que tenha. Mas o detalhe, é um professor que auxilia a turma e o aluno quando for necessário, mas ele é um auxiliar da turma. Todos os alunos, ele ajuda todos. Saio daqui um dia, vou lá dar uma passada na escola para dar uma olhada, cheguei lá, sem mentira, uma escola de educação infantil, umas cadeirinhas desse tamanho, umas mesinhas desse tamanho. Quando eu chego lá, está uma professora assim, na cadeira, todo encolhido. Eu chamei a coordenadora e disse, o que significa aquilo ali? Ela disse, nossa, professor de apoio. A criança sentada, o professor de apoio do lado, como página. Vocês imaginam. Aí vocês viram o que é a questão da comunicação. Eles não tinham entendido. Então, o segundo professor é um direito, quando necessário. Quem determina essa necessidade? Quem determina essa necessidade é o grupo da equipe técnica, equipe pedagógica, e a gente chama o aluno junto, porque em muitas situações o aluno não precisa, quando é feita a transposição didática direitinho, que tudo que é teórico passa a ser prático, às vezes não precisa nem o segundo professor. Mas quando precisar o segundo professor, ele não é exclusivo daquele aluno, ele é um apoio para o atendimento educacional especializado da turma, porque o professor tem que trabalhar de uma forma diferente, o professor tem que trabalhar, às vezes, de uma forma com um tempo mais lento, tem que flexibilizar esse tempo. Então, esse segundo professor é para ajudar todos os alunos a desenvolverem a capacidade de requerer. Ok. Nossa, gente, gostoso, não tá? Eu espero que vocês estejam gostando como eu tô. Por mim, ficava aqui, ó, até mais tarde. Bom, mas infelizmente, como a gente tem uma questão do tempo, então a gente vai finalizando por aqui. As perguntas que não foram respondidas, que ainda tem um bocado, nós vamos passar para a Adriana, ela gentilmente vai responder, a gente vai disponibilizar no grupo de interlocutores e vamos contar com o apoio deles para fazer essa socialização com o grupo, né, de escolas, tá? Então, Adriana, muito obrigada mais uma vez, foi, como sempre, né, excelente te ouvir. Eu acho assim que você tem um domínio fantástico sobre o tema, acho que você consegue fazer as relações que a gente precisava aqui com o itinerário, né, falar para a gente como tratar dessa adequação, foi muito bom. Espero que a gente possa contar em outras vezes, né, com outros temas, que vai ser muito show de bola. E aí eu quero agradecer aos interlocutores, né, do projeto dos itinerários, que foram, assim, fantásticos, fabulosos com a mobilização, com a divulgação dessa ação. É a primeira vez que nós estamos realizando, né, nessa perspectiva, né, desses temas que são complementares, né, à questão do itinerário, foi excelente. Lembrar que nós vamos ter a segunda edição do ITUI, isso aqui é o ITUI mesmo. Segunda-feira agora, nós vamos ter a primeira edição do ITUI de 2019, onde nós vamos estar trabalhando, fazendo a apresentação da automação ITI, vai ser às 13 horas, então já estou divulgando para contar com a participação de vocês. E em outubro, nós vamos ter a segunda edição do Diálogo sobre Currículos. E aí nós vamos tratar o tema de aprendizagem, né? Como desenvolver programas de aprendizagem a partir dos itinerários nacionais. E esperamos a participação de todos vocês. Então, agradecer, dizer que nós vamos enviar para os interlocutores também um link para que vocês possam fazer a avaliação desse evento. Eu peço
a contribuição de todos com a resposta, né, a essa avaliação. Ela é muito importante para a gente poder ver o impacto, para a gente poder receber o feedback de vocês e a gente possa fazer as melhorias, né? Porque assim, isso aqui é um espaço nosso, né? Para que a gente possa conversar, para que a gente possa tirar dúvidas, porque às vezes a gente daqui fica preocupado em levar os conceitos, os aspectos técnicos, a legislação, e muitas das vezes o que precisa chegar aos regionais não é mais só esses assuntos, mas é isso na prática, né? Como muitas das perguntas que foram aqui respondidas. Ah, você vê que não é uma questão da norma, mas é como faz isso no dia a dia, como trabalha o professor. Então, a gente quer esse espaço poder tratar isso, esse tipo mesmo de assunto que seja do interesse, que traga valor para a ação de vocês, tá? Então, vocês respondendo à avaliação, nos dando esse feedback, isso ajuda muito. As perguntas eu já falei, tá bom? E no mais é isso. Agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada. Um excelente fim de semana. E a gente se encontra aqui em outubro, na segunda edição do Diálogo sobre Currículos, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Obrigada, pessoal.